todos. Quero agradecer a presença dos senhores nesse evento que trata das implicações jurídico-constitucionais a respeito da emenda da doméstica. E quero agradecer a participação aqui na mesa dos professores e desembargadores, professor Vilhena, da doutora desembargadora Bianca Bastos e do desembargador Salvador Laurino. Nós temos aqui um ritmo de trabalho para que todos possam falar. Então a ideia é que 10 minutos fique reservado a cada um dos integrantes da mesa, 5 minutos de comentários para quem quiser, e depois nós abrimos para as perguntas, para os senhores poderem participar também. Depois do intervalo e voltando para a segunda parte do evento. De novo, quero agradecer a todos e vou passar a palavra, inicialmente dentro de um combinado que nós fizemos aqui, ao professor Oscar Vilhena. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para discutir essa questão que me parece da maior relevância. E uma das vantagens ou desvantagens de se tornar diretor de uma escola é que você é convidado para participar de eventos dos quais você não tem a menor noção a respeito do tema. Né? E eu não posso dizer que não tenho a menor noção a respeito desse tema, porque, afinal, ele tem algumas implicações constitucionais e porque, por laços matrimoniais, eu sou instruído diariamente sobre o direito do trabalho brasileiro na melhor fonte. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essas discussões sobre qual é a implicação me geraram algum tipo de reflexão, ainda que muito rasa. Mas, de qualquer maneira, eu vou assumir o risco de partilhá-las com vocês. E, mais do que tudo, acho que o meu objetivo aqui hoje é provocá-los. Né? É um pouco fazer perguntas muito mais do que assegurar respostas. Nós, quando montamos essa mesa, a ideia era que algumas pessoas que têm enorme autoridade, como vocês três, no campo do direito do trabalho, fossem provocados no início por alguém de direito constitucional e no final o meu querido amigo Luciano Godoy, que é professor de direito civil aqui da casa, serem reprovocados pelo lado do direito civil. Então essa era um pouco a dinâmica que nós gostaríamos de estabelecer nesse pequeno encontro. Né? E o objetivo é realmente compreender, afinal, o que essa emenda traz do ponto de vista jurídico e de como as relações poderão ser reconfiguradas a partir de 2013 no âmbito do trabalho doméstico. Né? Vou fazer só uma primeira colocação sobre a importância dessa emenda e de que maneira ela vem fechar um ciclo que se abriu no Brasil a partir dos anos 30 e que talvez só agora nós estejamos fechando. Né? Quando a gente olha para a história dos direitos, é interessante notar que eles nunca foram concedidos de maneira universal. Quaisquer que sejam os direitos políticos, de participação política, sejam os direitos civis, né, sejam os direitos sociais, eles sempre são concedidos a grupos privilegiados. Né? Se nós pegarmos a Magna Carta de 1215, ela é magnificamente privilegiadora. Né? Os barões, os lords, etc., passam a ter os seguintes direitos. E quem não era barão, não era lorde? Bom, não tinha aqueles direitos. Né? Esse é um processo que vai se dar, de acordo com um velho, querido professor meu, falecido esse ano, Guilherme Oldônio, só tem direito quem tem condição de ameaçar o poder. Né? Que é uma espécie de troca que se dá entre aquele que tem poder e aquele que, para ser leal ao poder, exige alguma contraprestação, e essa contraprestação muitas vezes vem em termos de estabilização de expectativas. Então é assim que se consegue o direito a não ser tributado sem que haja a autorização do parlamento, é assim que se consegue o direito à propriedade, né? Sem que você possa ser objeto de expropriação. Né? Se nós pegarmos a Revolução Francesa, ela também vai condicionar e selecionar os grupos que passam a ser sujeitos de direitos. Quando nós olhamos para a história do Brasil e a gente vê que o voto
né? Foi concedido desde a Constituição de 24, mas menos de 3% das pessoas votavam. Né? A partir de 1891, nós temos, então, a democracia com 6% da população, ou seja, os condicionantes da distribuição de direitos políticos era tão pequena que, na realidade, se frustrava aquilo que estava dito, que todos eram sujeitos de direitos. Né? Bom, eu não quero fazer isso, mas o Brasil tem uma peculiaridade que me parece ainda mais aguda nesse sistema de distribuição ad hoc de direitos, que foi a própria lógica do instituidor dessa escola, que foi Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas foi um profissional da política que passou a distribuir os direitos trabalhistas de uma maneira absolutamente parcial, ou seja, ele só assegurava um conjunto de direitos àqueles que se organizavam, se tornavam leais ao regime dele, e que tinham autorização do Ministério do Trabalho para funcionar. E é por isso que nós temos um sistema que vai recolocando as pessoas e dando a elas certas faculdades que outros grupos não têm. A Constituição de 1988, em alguma medida, ela reduz essa parcialidade na distribuição de direitos, na medida em que ela equipara diversos setores, inclusive os trabalhadores rurais, mas o parágrafo único do artigo 7 ainda deixa claro que tem um grupo de trabalhadores que estão em uma outra condição e, portanto, são menos sujeitos de direitos sociais do que os demais. Né? O que a emenda 72 vem fazer é uma espécie de equiparação e saldar uma dívida, né, desse pacto social brasileiro que é tão desigual. Estabelecendo que não há um privilégio, de fato, dado às famílias de classe média de poder contratar um trabalho sem as correspondentes obrigações ou todos os termos dessas obrigações, como nós temos em todos os âmbitos. Então, isso fecha um ciclo do Pacto Social Brasileiro no que se refere aos direitos sociais. Bom, dito isto, dito o quanto isso é importante para uma efetiva modernização da sociedade brasileira, quer dizer, o Brasil é esse país que é marcado pelos paradoxos, e um dos paradoxos é o fato de como essa sociedade é capaz de ter altos saltos evolutivos no seu processo social e a manutenção de estruturas extremamente arcaicas. Eu costumo dizer que, na realidade, não há acidente no campo institucional, ou seja, isso não é um acidente, não é algo que aconteceu como fruto de um tsunami. Foi um desenho institucional altamente qualificado pela qual a sociedade brasileira conseguiu manter os mais altos padrões de desigualdade de todas as democracias hoje existentes no mundo. E isso não é um título à toa e trivial. O Brasil, estruturalmente, criou mecanismos para se desigualizar. E esse era um dos mecanismos essenciais que agora nós temos um pouco o desafio de ver como ele vai se transformar em algum tipo de requalificação da sociedade brasileira. Bom, a pergunta jurídica, e é isso que eu gostaria muito de ver, também não estou pedindo, caso vocês achem a pergunta absolutamente relevante, vocês passem e digam o que vocês tenham em mente. Né? Mas um pouco da provocação que a Beatriz me fez há alguns dias era para pensar, enfim, afinal, o que significa quando você tem uma emenda que impacta de uma maneira tão contundente um conjunto, não só normativo, de leis, mas também um conjunto de contratos que imperam, né? Um conjunto de contratos que regulam as relações entre partes e alguns desses contratos vigentes há muito tempo. Quer dizer, do ponto de vista constitucional, o que isso significa? Né? Veja, a Constituição, não só a de 88, mas a de 88, para que nós tenhamos um padrão mais objetivo de debate, ela estabelece uma proteção especial ao que se convencionou chamar de cláusulas da segurança jurídica, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? E ela protege isto não só da lei, o que seria comum e é o que nós encontramos em tantos outros regimes jurídicos, é uma parte dos princípios gerais de direito, né,
de que a legislação ela tem que ser prospectiva, é parte do Estado de Direito a ideia de que a legislação é prospectiva, ela só vai retroagir quando ela não remove ganhos jurídicos obtidos pelo sistema anterior, mas há uma discussão a respeito do impacto de uma emenda constitucional. Quer dizer, e uma emenda constitucional? Querido Luciano, você chega na hora que eu estava... esse é o professor Luciano Godoy. Luciano, eu vou me permitir recolocar aqui, porque é importante você ter. Eu estou dizendo que um dos objetivos da formação dessa mesa é que nós colocamos todos que entendem de direito do trabalho no meio, e nas duas pontas da mesa tem dois curiosos, né? Mas curiosos que vêm com as suas perspectivas para o debate. E que o meu objetivo era abrir esse debate fazendo algumas provocações de natureza constitucional e que a sua seria reprovocá-los da perspectiva do direito civil. Essa é a razão pela qual nós dois estamos aqui. E eu estava começando a formular, quer dizer, qual que é o problema de natureza constitucional que nós temos colocado à nossa frente. Quer dizer, você tem uma emenda constitucional que ela impacta não só a legislação, mas ela tem um impacto profundo sobre relações jurídicas constituídas por intermédio de contratação, né? E como é que isto fica? Quer dizer, como é que o direito, no tempo, a emenda se relaciona com esses tipos de atos jurídicos que estão aí regendo as relações atuais, né? E eu colocava que, do ponto de vista constitucional, estabeleceu-se uma proteção muito clara ao direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, né? E, portanto, nós temos clareza hoje, a jurisprudência é absolutamente pacífica, às vezes com algumas aberrações, mas ela é pacífica, de que a lei, né, ela não pode alterar estas situações, né? Bom, o que se coloca é a força da emenda. Se a emenda tem um impacto diferenciado da lei sobre essas situações, né? Esse problema, do ponto de vista da teoria constitucional, ele normalmente não é um problema contundente. Quer dizer, se nós pegarmos os clássicos do direito constitucional, nunca ninguém ousou achar que existia um direito adquirido contra a Constituição ou um direito adquirido contra uma emenda constitucional. Ou seja, uma nova Constituição que se estabelece, ela é uma ruptura com o ordenamento jurídico anterior e, portanto, ela pode desfazer qualquer tipo de ato jurídico que lhe seja pretérito. Quer dizer, isso, se nós pegarmos desde a doutrina mais liberal dos ingleses até um Carl Schmitt da doutrina alemã, todos vão estar de acordo que essa ruptura é uma possibilidade de você reescrever todas as relações jurídicas. Portanto, um direito adquirido prévio a uma Constituição, se ela não estabelecer nenhum tipo de tratamento especial nos seus atos de disposições transitórias, ele fica à mercê da nova decisão constitucional, né? Bom, e no que se refere a uma emenda constitucional que altere, que impacte alguma relação jurídica estabelecida e protegida pelo manto do direito adquirido, ou do ato jurídico perfeito, ou da coisa julgada, né? Bom, a Constituição, tradicionalmente as Constituições não fazem essa referência. São pouquíssimas as Constituições que têm uma concepção de cláusula pétrea, né? A noção de que existem dispositivos da própria Constituição que são intangíveis, imutáveis. E, normalmente, quando os têm, se referem a dispositivos muito macroestruturantes da Constituição. A República, a Constituição francesa, a República não pode ser alterada, né? Mas ela não entra nas porcas e parafusos aí, dos dispositivos constitucionais. Talvez a Constituição alemã tenha trazido uma noção de que a dignidade, o Estado de Direito, e, portanto, você pode defluir que uma série de outras coisas não podem ser alteradas por emenda constitucional, né? A Constituição indiana, parecida com a brasileira, também traz um conjunto de princípios. Mas a brasileira, sem dúvida nenhuma, é das constituições contemporâneas aquela que estabeleceu um maior sistema de autoproteção que eu conheço, né? Quando ela estabelece, por intermédio do artigo 60, parágrafo 4º, e os seus incisos, especialmente o inciso 4º, de que direitos e garantias individuais não podem ser alterados. Não, vou voltar à redação. Não são objeto de emenda aquelas tendentes a abolir os direitos e garantias individuais. Bom,
isso gera uma discussão de que, talvez, no Brasil, o direito adquirido não só está protegido, e o ato de prefeito não só estão protegidos contra uma lei nova, mas também eles estão protegidos contra a Constituição, ou seja, contra uma emenda à Constituição. Tá? Essa questão colocada, ela já foi submetida ao Supremo algumas vezes. Eu acho que onde ela foi debatida de uma maneira mais, não sei se densa é a palavra correta, mas pelo menos contundente, foi no julgamento da PEC 33. A PEC 33 era aquela que trazia a reforma da Previdência. Mesma discussão que a gente teve no Supremo semana passada, se você pode interromper um processo legislativo antes dele resultar no seu término, né, que se discutiu em relação à legislação eleitoral. No caso da reforma da Previdência, também houve um mandado de segurança buscando interromper a tramitação da PEC da reforma da Previdência. E uma das discussões era em relação, seja àqueles que contrataram trabalho com a administração, seja os estatutários, ou seja, tinham tanto o regime estatutário quanto o regime de contrato, eles tinham sido impactados e havia uma série de mudanças dessas regras ao longo da PEC 33. Esse caso chegou no Supremo, e só para que a gente entenda, uma nota de rodapé sobre a semana passada, no caso da discussão de política partidária, o Supremo entendeu que não cabia a ele entrar na discussão sobre uma PEC em tramitação, que isso é simplesmente em casos excepcionalíssimos e que aquele não era um caso excepcionalíssimo, que foi também o que o Supremo decidiu na semana passada. Mas, no que diz respeito ao mérito, talvez nós tenhamos ali a presença de duas posições que foram muito contrapostas, a do ministro Sepúlveda Pertence e a do ministro Marco Aurélio Mello, tá? E a maioria foi levada pelo ministro Sepúlveda Pertence. Quais foram essas duas posições, né? A posição derrotada do ministro Marco Aurélio Mello é de que a cláusula de proteção, a cláusula de segurança jurídica protegida como cláusula pétrea, ela, de fato, está protegendo situações em curso. Esse é o termo que ele usa. Ou seja, contratos em curso são contratos protegidos e, portanto, a emenda, no caso da Previdência, não poderia alterar a situação daqueles que não exauriram ainda o seu direito, no caso a aposentadoria, mas que estão, de certa forma, realizando as suas obrigações ao longo do tempo. E, portanto, esse contrato estaria protegido contra uma emenda constitucional. Tá? Por outro lado, o ministro Sepúlveda Pertence, encabeçando o que tem sido a corrente majoritária, no caso do Supremo, em tantas outras decisões sobre direitos adquiridos, né, faz uma distinção muito clara que me parece pertinente agora para a gente discutir a questão dessa emenda constitucional, que é a de regime jurídico. Ou seja, o que nós temos é um regime jurídico estabelecido pela Constituição. Esse regime jurídico tem um conjunto de leis que o organiza, e esse conjunto de leis gera um conjunto de contratos que dão satisfação a esse regime jurídico. E, na medida em que haja uma emenda que altera o regime jurídico, todos esses contratos podem ser, ou devem, aliás, ser refeitos. Ou seja, você permite uma recontratualização, porque aquela norma que dava fundamento de validade a todos aqueles contratos, ela desapareceu. E há uma outra norma recolocando um novo padrão e um novo fundamento de validade a todo aquele regime jurídico. Logo, não há direito adquirido a um regime específico. O que há é o direito adquirido a uma relação que se consolidou pela sua exaustão, não a um regime jurídico. Tá? Não sei se isso fica claro, se eu estou sendo claro. Quer dizer, o que o ministro Sepúlveda Pertence e os demais ministros do Supremo decidiram naquele momento é que o regime jurídico, então, enquanto em curso, enquanto eu estou numa relação
contratual regida por um determinado regime jurídico. Se há uma alteração desse regime jurídico, há a possibilidade de alteração de todo esse regime contratual dele decorrente. Tá? Bom, a pergunta, evidentemente, é a emenda 72, que amplia um conjunto de direitos previstos no artigo 7º, também para o regime jurídico das domésticas, ela impõe uma recontratualização dessa relação. Tá? Isso é a pergunta número 1. Ela permite simplesmente um ajustamento desses contratos aos novos termos da Constituição, tá? Porque a mim me parece claro, seja pela jurisprudência não só do Supremo, mas de outras cortes que têm trabalhado com esse conceito, mas também pela própria estrutura do artigo 3º da Constituição, que fala dos fundamentos da Constituição e dos objetivos da Constituição, que nós não estamos falando aqui, qualquer que seja o regime de repactuação, que se admitiria o retrocesso. Ou seja, há uma cláusula implícita do retrocesso na Constituição brasileira, que por mais que nós tenhamos uma alteração dos regimes, há uma preservação no campo social, dado que essa é a razão de ser dessa Constituição, de não retrocesso social. Então, é evidente que eu faço uma pergunta que é: eu posso recontratar sem, no entanto, reduzir os benefícios sociais que no regime anterior eu tinha, mas eu posso recontratar. E evidente que, e aí eu já começo a me calar, porque vou entrar em área que é da minha enorme ignorância, né? Se nós temos um regime onde havia uma enorme flexibilidade sobre o regime de horas, tá? Quer dizer, você não tinha essa noção clara de quantas horas a pessoa trabalhava, mas você tinha um contrato com um determinado valor. Se nessa recontratualização você pode reduzir o valor da hora trabalhada, tá? Para que, incorporado o restante das 8 horas trabalhadas, né, você incorpore aquilo como horas extras, mas, no fundo, o valor do salário permanece igual. Quer dizer, como é que você faz isto? Isto é um retrocesso ou isso não é um retrocesso porque não houve uma perda real, houve uma readequação contratual, uma readequação dos termos contratuais para dar conta daquela relação de trabalho? Então, um pouco da minha provocação, que eu, se não for pertinente, eu peço que vocês descartem, né, que eu gostaria de fazer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Oscar. Eu tenho a impressão de que melhor dentro do nosso modelo aqui é passar a palavra ao professor Luciano, né, porque nós estamos de sanduíche aqui, então, bora. Obrigado. Bom dia a todos. Desculpa aí o atraso aqui. Peguei um trânsito. Você teve que refazer a abertura. Mas é bem colocado. Eu já fico mais tranquilo do professor Oscar ter dado a nossa condição de não especializados, vamos dizer assim. Duas constatações que eu faço de início, para ser bastante objetivo. Faz todo sentido, no meu modo de ver, como pessoa que trabalha com direito e é professor, sou advogado, já trabalhei em companhias, já fui magistrado. Faz todo sentido que haja essa igualização de direitos. Isso vem de uma herança cultural brasileira de anos, descendente até de um regime escravocrata do passado, de ter essa diferença que não fazia mais nenhuma condição. O Brasil dá um passo avante no seu sentido de alcançar uma democracia plena na esfera de direitos sociais. De outro lado, acho que a emenda caiu de uma forma muito, com muitas arestas, né? Ela veio sem um período de transição, não foi trabalhada culturalmente pelos vários segmentos da sociedade, né? O próprio Congresso Nacional debateu pouco o assunto, então a sociedade foi surpreendida. Os advogados, as escolas de direito, as próprias entidades de magistratura não debateram o assunto,
Isso até um ponto curioso que eu indago, né? Acho, na minha opinião, vem um pouco daquilo que essa escola gosta muito de apontar, o professor Oscar também, que é o elitismo dos aplicadores do direito. Esse assunto é um assunto menos importante. Talvez os advogados achem que não seja um assunto rentável e as entidades de magistratura, as escolas de direito, um assunto que não é do seu dia a dia. Então, o assunto foi muito pouco debatido. Como houve, de novo, no meu modo de ver, que sujeito a todas as críticas dos senhores, como houve pouco debate e a imprensa tinha grande curiosidade, porque era um assunto que gerava grande curiosidade no dia a dia de milhões de pessoas, a imprensa tratou isso com um nível de superficialidade grande, porque ela não conseguia atingir a massa crítica do assunto, e criou, para usar a palavra que eu acho mais adequada, criou um sentimento de alarmismo em muitas pessoas. Tanto que, no nosso entorno, vários preferiram demitir os seus empregados, as suas empregadas, para não correr nenhum risco de perder a casa, que era bem de família, porque disseram a ele que essas verbas trabalhistas não aplicam a restrição do bem de família, né? Li isso no jornal também, né? Então, foi uma sucessão de questões que demonstra um pouco que estamos ainda numa democracia em construção, né? Nós debatemos pouco, o Congresso debateu pouco, havia pouca massa crítica, a imprensa precisava trabalhar o assunto, porque era um assunto que gerava uma repercussão, um recall, e criou esse sentimento de alarmismo. Bem, do ponto de vista do direito civil, a questão é muito tratada já há muitos anos no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, né? Que é a lei que fala da vigência das leis. Diz lá que as leis têm efeito imediato geral. E esse efeito imediato geral é tratado pela doutrina da Lei de Introdução como a lei se aplica de imediato aos seus fatos pendentes e futuros. Então, juntando com a ideia que eu até tinha notado aqui, que não há, pela jurisprudência suprema, um direito ao regime jurídico estabelecido, os contratos, mesmo os contratos anteriores, no meu modo de ver, continuam vigorando, só que já legalmente adaptados às novas prescrições. Se houver alguma discussão, alguma reclamação trabalhista cobrando horas extras em período anterior à emenda constitucional, eu imagino que ela deveria ser julgada improcedente, desfavorável, porque naquele período não havia ainda o substrato da legislação que a previa. Mas acho que há uma dificuldade em não haver regras de transição, né? Regras de transição, e isso seria necessário, ou até o que as legislações às vezes trazem e que a emenda constitucional não pode trazer, que é um período de vacatio legis, né? Um período de 6 meses a 1 ano, para que haja uma acomodação dessa nova legislação, né? E vivemos outras épocas, vivemos questões semelhantes. Quando o Código de Defesa do Consumidor veio em 1990, havia um sentimento que as empresas iam quebrar, porque os consumidores iam ficar super poderosos perante as empresas. E as empresas não quebraram, né? E a emenda constitucional não tem um sistema de vacatio legis, então ela entrou em vigor imediatamente. São essas algumas ideias aí para colocar o debate, né? E vamos ouvir os especialistas, né? Obrigado. Bem, muito obrigado, professor Luciano. Eu passo, então, a palavra à professora Bianca. Bom dia a todos. O tema é muito interessante. Eu tive que fazer um exercício de honestidade para fazer reflexão sobre esse tema, porque para poder vê-lo sobre o aspecto jurídico e dentro da proposta desse debate. Porque eu sou contratante há 30 anos, então eu tenho uma experiência prática da relação de direito material. E vou me permitir trazer algumas
situações dessa prática, porque eu acho que é o enquadramento da prática no modelo jurídico que todos buscam para responder essas questões que surgiram após a emenda constitucional. O que nós temos da emenda constitucional em plena vigência, com a aplicação da CLT, é a questão da duração do trabalho. Entrou em vigência imediatamente. E temos um conflito aí por conta de como definiu o professor Vilhena aqui, que havia um sistema contratual de direito material muito aberto, sem uma definição. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão nessa questão, porque não era tão sem definição. E quando se fala em repactuação, eu penso que expressar uma pactuação seria uma situação mais adequada no momento de transição. Em primeiro lugar, eu acho que não se pode ficar tentado a aplicar nenhum elemento de direito civil que envolva teoria da imprevisão. Eu acho que isso é uma coisa que vem de pronto. Eu acho que o judiciário não entra aí, tem que ter uma negociação a nível de contratante para estabelecer a aplicação da emenda e dos limites de horário. Qual que é a barreira que se tem? A barreira que se tem é irredutibilidade salarial. Nós temos um artigo na CLT que contempla o princípio da inalterabilidade das condições objetivas do contrato de trabalho, que vem fulcrado num inciso que já era estabelecido para o trabalhador doméstico antes da emenda constitucional 72, que é o artigo 7º, inciso 6º, que prevê irredutibilidade salarial. Essa garantia constitucional está densificada no artigo 468 da CLT. Então, reduzir valor hora, eu acho que é uma situação que não se coloca. Eu acho que não tem uma condição de redução de valor hora para estabelecer um parâmetro de contratação. Mas é fato que os contratos de trabalho doméstico, dentro do mercado de trabalho, possuem uma variabilidade. Então, você tem vários tipos de contrato. Você tem o contrato do trabalhador doméstico, que cumpre jornada de segunda a sexta, 8 horas, e esse não pode ser alterado. Você tem aí uma questão de autonomia de vontade, que tem um embasamento no 444 da CLT, e se estabelecer uma condição favorável ao trabalhador. Aí vai ter que se seguir divisor, o limite da jornada, e não pode se acrescentar nada, senão o intervalo de 1 hora. Por que o intervalo de 1 hora pode ser acrescentado? Porque é norma de medicina e segurança do trabalho. A dificuldade que se tem na relação de direito material de se acrescentar o intervalo de 1 hora é que o intervalo de 1 hora, para todo trabalhador seletista, é tempo do trabalhador. O artigo 71, parágrafo 2º da CLT, dispõe que ele não se computa entre o início e o término da jornada, mas se computa na duração do trabalho. O trabalhador tem que ficar 1 hora a mais para poder usufruir o seu intervalo de 1 hora. É isto. O que acontecia na relação do doméstico? Ele não tinha essa garantia de 1 hora, mas ele só trabalhava entre o início e o término do horário de trabalho dele, ele ficava apenas 8 horas. Eu acho que aí a repactuação está ocorrendo de uma forma muito tranquila. Os empregadores estão dizendo, olha, agora tem que respeitar 1 hora e, por isso, você tem que permanecer 1 hora além para que você possa ter esse repouso. Eu tenho visto que isso, tenho feito em sala de aula, tenho perguntado como que está a situação, eu tenho visto que isto está sendo incorporado, essa transição está sendo feita. Eu acho que é uma grande repactuação, eu acho que independe de qualquer estipulação contratual expressa. Norma de medicina e segurança do trabalho e deve ser cumprida. É bem verdade que o projeto de lei que vai regulamentar a lei do doméstico, vem para diminuir esse intervalo. Aí até questiono, porque a lei trouxe um benefício, uma igualdade, e o projeto de lei está restringindo. Então, nós, no judiciário, a gente tem toda uma jurisprudência construída
contra reconhecimento de convenção coletiva para redução de intervalo, sumulada no TST, para impedir intervalo menor do que 1 hora. E agora a lei para o trabalhador doméstico vai garantir um intervalo de 30 minutos. Então, é aquela coisa de não conseguir fazer a transição e limitar uma aquisição de direito através de emenda constitucional, né? Mas está lá, o projeto está caminhando, vamos ver como que vai ser aprovado. Mas tem essa, já teve no afogadilho, eu acho, né? Porque acho que as relações poderiam ser contornadas, veio essa situação de intervalo de 30 minutos na proposta. O trabalhador doméstico, ele se assustou quando ele percebeu que aquela 1 hora ele não poderia tirar do tempo do empregador. Houve uma surpresa, porque ele estava acostumado, dentro da informalidade, a ter um intervalo, mas aquilo não alterava o período que ele ficava no ambiente de trabalho, né? Como não altera, porque o intervalo tem que ser concedido livremente, mas, obviamente, o empregado tem que sair 1 hora mais tarde para poder usufruir do intervalo. Eu acho que essa passagem está sendo feita. Eu vejo que as empregadoras domésticas têm uma grande liberdade para falar, não, mas agora que tem a garantia de 1 hora, você tem que sair tal hora ou entrar 1 hora mais cedo para você poder gozar esse intervalo. Pode repactuar em benefício do trabalhador? Lógico que pode. Pode manter. Só que daí vai ter que conceder 1 hora do tempo do empregador e não 1 hora do tempo do trabalhador. Uma situação mais difícil é o do limite da jornada diária e semanal, né? E o sistema de compensação de horas, né? Que está vindo muito, muito forte em situações em que o empregado residia na casa. O que se vê muita discussão é aqueles trabalhadores domésticos que são cuidadores, gerou um clamor em relação aos cuidadores, porque de cara faria jus a 4 horas por dia, trabalhando no sistema de 12 horas diárias, com limite da CLT, pelo artigo 58, de 8. Né? Então, esses estão gerando um grande clamor. Os empregadores estão realmente achando que estão numa situação contratual muito desfavorável. Mas tem que fazer uma releitura do contrato, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Porque se for focalizado como que foi feita essa negociação contratual, você verifica que um empregado que trabalha no regime de 12 por 36, que trabalha 12 horas, tem uma remuneração maior. Na contratação, ele teve uma remuneração maior, né, do que o mercado de trabalho. Por quê? Porque ele estava trabalhando mais horas. Não existe essa história de pensar que o trabalhador doméstico não pensa. Ele pensa, ele sabe, ele pergunta na hora que vai contratar, que vai ser contratado, que horas eu vou sair. Aqui em São Paulo, então, de uma forma absurda, porque ele quer saber que horas que ele vai pegar a condução coletiva e já está calculando o horário que ele vai chegar em casa. Ele sabe o horário que ele vai sair. E ele negocia. Não existe essa história de que o trabalhador doméstico não negocia horário de trabalho. Ele pede para chegar às 9, ele pede para sair antes das 5. E ele negocia esse horário. Se o empregador precisa de mais tempo de trabalho, o empregador paga mais. Ele não entra no mercado de salário básico de 8 horas. Então, baseada nessa realidade, que é uma realidade de direito material, eu entendo que o tempo que vinha sendo praticado, não sem nenhuma alteração, sair às 18h30, porque eu só posso chegar às 18h30 e eu tenho uma criança, e você fica até eu sair, está combinado, esse tempo estaria pago. Mas que tempo? Tempo normal. Não existia hora extra. Então, eu entendo que não havia uma prestação de serviços voluntária em relação a isso. Isso era remunerado. Você contrata um trabalhador para ficar depois das 5 horas da tarde doméstico, você paga mais. Então, esse tempo está remunerado. Tinha direito a hora extra? Não tinha. Então, o empregador é devedor.
é devedor pela emenda constitucional, está em vigência e ele é devedor. Em relação àquele tempo que ele está praticando, ele é devedor do adicional. Eu acho que essa expressão de pactuação tem que ser feita. Mas como uma expressão de pactuação e não como uma alteração contratual. Não penso que isso seja alteração do contrato, porque o contrato é um vínculo de direito material que vai continuar sendo cumprido da mesma forma. Eu saí às 18h30, continuo saindo às 18h30. Qual é o direito que eu ganhei com a Constituição Federal? Hora extra a partir da 8ª. O que eu tinha? Eu tinha só hora. Agora eu vou fazer direito, eu tenho direito à hora extra. E daí, aí, a questão de incorporação, olha, a incorporação para pagamento de 13º salário vai ser do adicional. Então, isso no tocante a um limite de horário, de jornada diária, sem conversar sobre compensação. Compensou? Vai trabalhar 44 horas semanais? Compensou? Tem que estar fazendo acordo escrito agora. Compensação sem acordo escrito com o empregador que admitir compensação sem acordo escrito, está se colocando numa linha de risco enorme de depois ver isso aí discutido a partir da 8ª. Né? Por quê? Porque o projeto de lei que está em tramitação para regulamentação prevê acordo escrito para compensação, direto com o empregador. E mais, além do acordo escrito para compensação, eu acho que tem que ter acordo de prorrogação de horas, caso pretenda que esse trabalhador doméstico faça hora extra. Acho isso de extrema importância. Todo mundo fala muito no acordo de compensação e ninguém fala no acordo de prorrogação. O acordo de prorrogação é o acordo que permite ao empregador exigir prestação de horas extras, né, numa condição de exercício de poder de comando. Na relação do trabalhador doméstico, o comando é diluído, o comando é até carinhoso, né? Mas, contratualmente, ele tem que estar estabelecido para evitar melindre. Né? Porque é aquela história, você precisa da hora extra, então vou combinar, você assina aqui para mim que quando eu precisar de hora extra vai ser, no máximo, 2, porque eu vou respeitar o limite até de 10 horas, que no projeto não tem, mas na CLT tem, mas você fica sabendo, quando eu precisar, eu vou te chamar. Vou usar com parcimônia, mas está escrito aqui, está assinado. Muito bem. Porque se você não tem um acordo de prorrogação e você resolve que você vai receber alguém na sua casa e você precisa daquele trabalhador, ele tem todo o direito de se recusar naquele dia, porque ele tem um compromisso dele. E na relação do trabalho doméstico, a inexistência, essa recusa é muito mais difícil para ser absorvida contratualmente do que numa relação de trabalho normal. O empregador se sente ofendido se há uma recusa na prestação da hora extra naquele momento que ele está precisando. Por quê? Porque ele pensa, nossa, mas quando a minha trabalhadora doméstica precisa sair mais cedo, eu sempre compreendo. Tem sempre esse jogo de concessão e de regulamentação muito frouxa na relação doméstica, que acaba dificultando a realização do contrato. Uma outra situação que eu acho que é interessante fazer uma reflexão, mas aqui é só uma ideia de reflexão, é a questão do trabalhador doméstico que mora na residência. Né? Então, como que é o sistema de estabelecimento do salário desse trabalhador? Eu não sei a experiência que vocês podem trazer no debate, mas a experiência que eu tenho é que ele custa de 30% a 50% mais caro do que um trabalhador que tenha jornada e que se retire e que vá para a casa dele todo dia. Como se define essa situação, se é favorável, se não é, se vai ficar ou se não vai ficar, é uma outra questão. Mas na relação de direito material, é um contrato mais caro. Então, se ele é mais caro, tem que buscar um modelo jurídico para ver onde que pode ser enquadrado esse valor. Né? É valor de quê? É valor de disponibilidade. Né? Porque ninguém que tem um trabalhador doméstico que resida vai cometer abuso. Né? Você só vai chamar a pessoa a ir para prestar uma hora extra quando você precise. Mas a disponibilidade da pessoa estar lá é contratada. Porque quando você vai contratar a trabalhadora doméstica, você fala assim, ai, mas eu preciso para morar, então eu não posso. Eu não vou.
Ou então, para eu morar, eu preciso ganhar tanto. Isso é uma conversa que a gente sempre tem. Quem contrata sabe que a história é nesse sistema. Ora, onde que a gente pode enquadrar na CLT disponibilidade? Né? Só analogicamente em sobreaviso, mas não porque se trata de sobreaviso, porque o sobreaviso analogicamente aplicado, ele é o sobreaviso que o trabalhador fica na casa dele aguardando uma disponibilidade. E tem limite. Mas é uma ideia, né? É uma ideia de destacar uma parte dessa remuneração e falar, olha, isto eu lhe pago pela questão de você, não por você fazer hora extra ou exceder jornada, nada disso, não é por trabalho. É pela questão de você estar residindo no trabalho. Isso implica num ajuste contratual. Você ajusta, você estabelece o dia que sai, o horário que sai, você paga mais. Isso tem que... Eu não acho que é repactuação, mas é uma questão de expressão do pactuado, que até agora não se fazia. Só se sentia que o trabalhador, para residir, ele custa mais caro, o trabalhador doméstico. Bom, essa questão da disponibilidade é muito interessante, a remuneração da disponibilidade, porque se pensar num sistema analógico e criado a partir dessa analogia do sobreaviso, dá para pensar que o sobreaviso não é salário, integra a remuneração. E, portanto, que a hora extra desse trabalhador é uma hora extra igual daquele trabalhador que não reside na casa. Né? Porque, a partir do momento em que você não destaca a disponibilidade como um valor do contrato, a hora extra do trabalhador que reside na casa é uma hora muito mais cara, pelo menos 50% mais cara do que a hora extra de um trabalhador que vai embora toda hora. E os dois estão no mesmo sistema. Os dois estão trabalhando a mesma quantidade de horas. Então, eu acho que esses ajustes, que são ajustes de transição, podem ser realizados não com repactuação, mas através de uma expressão da pactuação que já ocorria e que não era percebida, que não era lida. É fazer uma leitura do que já existia, mas sobre um aspecto jurídico, sobre um aspecto de enquadramento do que a gente já tinha na CLT, do que a gente já praticava, sem ter muita consciência. Eu acho que não é uma situação que vai ser acessível a todas as empregadoras. Acho que aí, realmente, a questão de que a imprensa toca muito superficialmente e sempre num passo de retrocesso que ninguém quer, né? Porque ninguém quer tirar direito de quem está tão próximo da família, pelo contrário, mas eu acho que tem que ter uma conscientização a nível de contrato para fazer um enquadramento e para não promover uma dispensa precipitada desse trabalhador. E nem deixar ele com uma ideia de que, olha, nós vamos fazer um acordo e, eu, como sou trabalhador aqui, eu não faço questão dos meus direitos. Eu acho que o empregador tem que fazer questão dos direitos do seu empregado, de cumprir com os seus direitos, mas fazendo uma leitura jurídica desses direitos e adequando. Eu digo para vocês que eu tive uma experiência de conscientização doméstica muito interessante, porque eu tive que fazer um laboratório na minha casa e dizer assim, olha, a questão do intervalo, mas vocês agora estão no mesmo patamar de um trabalhador comum. Vamos pensar, como que um trabalhador comum faz? Você conhece alguém que trabalha no comércio? Então, fazer um parâmetro para a pessoa entender que o intervalo de refeição é tempo do trabalhador, que tem que ser respeitado, que se não remunerar o empregador, se não conceder ao empregador, é punido, além de pagar a hora extra, paga pelo intervalo, se exigir trabalho, mas que existe um sistema. Eu acho que a emenda constitucional não altera o sistema, eu acho que jurídico, acho que não é uma questão de alteração do sistema, eu acho que ela confirma a questão de já estar previsto no inciso 6, a irredutibilidade salarial, atrai o 468, a inalterabilidade das
condições contratuais para o contrato, agora vem confirmada, porque o inciso 10 vem e traz proteção ao salário, que agora veio com a emenda constitucional. Então, eu penso que a emenda constitucional não tem essa força, ela veio para completar o regime, mas não para modificá-lo. Só penso que talvez seja adequado se divulgar essa releitura do contrato, da relação de direito material. E espero que isso ocorra para que as relações contratuais do trabalhador doméstico sejam bem resolvidas, porque eles são muito importantes na sociedade e na vida familiar. Bom, eu agradeço e encerro por aqui. Muito obrigado. Então, o professor Oscar não ficou nem na recontratação, nem no ajustamento, né? Ficou no terceiro gênero. Então, eu passo a palavra ao desembargador Salvador Laurino. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que outro dia, sem querer, assistindo televisão, eu vi uma... Não, sem querer, um canal que não era o que eu queria assistir, passando, eu vi uma entrevista do professor Oscar, tratando justamente da emenda 72. Então, quando ele diz que não tem noção de direito do trabalho e que... Você tem certeza? Que a convivência doméstica é que tem lhe trazido algum conhecimento de trabalho, eu posso confirmar que essa convivência doméstica tem ajudado bastante no conhecimento de trabalho do professor Oscar, porque ele saiu muito bem na entrevista. Não sei se eu fui um dos poucos que assisti e se talvez eu tenha misturado, não era o senhor que estava ali. Se você acha que foi bem, fui eu. Foi muito bem, foi muito bem. Então, a convivência doméstica tem ajudado bastante no conhecimento de trabalho. Bom, o objetivo dessa nossa mesa é discutir como adaptar os antigos contratos de trabalho doméstico ao regime implantado pela emenda. Ou seja, contratos celebrados numa situação, num enquadramento jurídico que não previa alguns direitos que foram introduzidos no sistema pela emenda 72. Sobretudo, o que é mais importante, que foi muito bem destacado pela doutora Bianca, é o limite de jornada, a questão da hora extra da trabalhadora doméstica. Ou seja, os contratos foram celebrados antes da emenda, as jornadas se ajustaram de acordo com as necessidades domésticas, sem que existisse um limite imposto pela lei para a jornada de trabalho da doméstica. Eu penso que, neste momento, ainda é bastante prematuro saber como fazer esse ajuste. Por quê? Porque a lei que vai regulamentar a emenda ainda não foi editada, de modo que será a partir dos parâmetros estabelecidos por essa lei que nós saberemos como será feita essa adaptação. É possível ou não um acordo de compensação de horas? É possível ou não um acordo de prorrogação de horas? Porque esses institutos que foram destacados pela doutora Bianca, eles, na verdade, são do regime da CLT. E, a princípio, a CLT não é o parâmetro jurídico que regula o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, a princípio, ele é regulado pela Lei 5859, que provavelmente vai acabar totalmente superada pela nova regulamentação. E, então, nós temos que aguardar quais as soluções que o legislador infraconstitucional vai apresentar para disciplinar essa transição, que efetivamente é necessário algum parâmetro para que essa transição seja feita. Por ora, eu penso que a resposta à pergunta de como fazer essa transição, de como adaptar os antigos contratos ao novo regime, ela deve se pautar fundamentalmente na regra do artigo 468 da CLT, que também já foi lembrado pela doutora Bianca. O artigo 468 da CLT, ele impede alterações prejudiciais ao trabalhador. Claro que as alterações benéficas ao trabalhador não são vedadas pela lei. O artigo 468 da CLT no plano infraconstitucional, uma expressão do princípio da segurança jurídica que foi destacado pelo professor Oscar. São
proibidas as alterações que venham a prejudicar o trabalhador. Portanto, o parâmetro hoje, independentemente da solução que o legislador apresentará na regulamentação da emenda 72, o parâmetro fundamental é o artigo 468 da CLT, que é a expressão infraconstitucional do princípio da segurança jurídica. Portanto, eu imagino duas hipóteses, e é uma pura especulação, na medida em que não sabemos o que a lei vai nos apresentar. Existiriam dois caminhos que poderiam ser percorridos de modo a fazer essa adaptação dos antigos contratos ao novo regime estabelecido, ao menos, pela emenda constitucional. O primeiro caminho seria rescindir o antigo contrato de trabalho da empregada doméstica e celebrar um outro contrato adaptado às novas regras. Esse seria um caminho, e vamos examinar a viabilidade de cada um desses caminhos do ponto de vista jurídico. O segundo caminho seria preservar o contrato já celebrado antes da emenda constitucional e introduzir modificações de modo a adaptar a rotina do contrato ao novo parâmetro jurídico, ao novo marco jurídico estabelecido pela emenda constitucional. Bom, primeira hipótese, extingue o antigo contrato, celebra um novo contrato de trabalho. Eu penso que é uma hipótese bastante arriscada. E por quê? Porque a rescisão do antigo contrato de trabalho para a celebração de um novo contrato, esse novo contrato pode ser objeto de uma demanda judicial em que se postule a invalidação desse contrato, porque na comparação com as condições do contrato anterior, esse novo contrato é prejudicial ao trabalhador. Daí porque esse caminho ser bastante arriscado. Por exemplo, uma redução de salário, imagine que o trabalhador receba R$1.000 por mês. Há um aumento, um acréscimo de custos para o empregador doméstico. E o empregador doméstico, ao contrário de quem visa o lucro, e por definição o empregador doméstico é aquele que não visa o lucro, ele não pode repassar para outrem o acréscimo de custos. Uma empresa repassa esse acréscimo de custos para o preço do produto, para o serviço que ele presta. O empregador doméstico não pode fazer isso. Então, o empregador doméstico tem um orçamento e tem que trabalhar dentro daquele orçamento. Poderia o empregador doméstico, do salário de R$1.000, reduzir o salário para R$900, R$800, de modo a compensar o acréscimo de custos, porque é um custo adicional de fundo de garantia, por exemplo. Até agora, o fundo de garantia é optativo. A partir da emenda constitucional, passa a ser obrigatório. Ou seja, o custo do empregado doméstico vai aumentar no mínimo em 8%. Por que no mínimo? Porque está em discussão ainda se o valor será de 8% até 12%, de modo a incorporar a indenização de 40%. Isso ainda não está definido, mas o que nós lemos na imprensa é que há essa possibilidade de um custo acrescido de 8% a 12%. Quanto à contribuição previdenciária, há um acréscimo também, porque tem o seguro de acidentes. E tem mais aí 1% de acréscimo no custo do empregador. Então, à luz desse acréscimo de custo, o empregador rescinde o contrato, reduz o salário de modo a preservar o seu orçamento doméstico. Eu penso que esse caminho é o mais arriscado, porque isso pode configurar uma fraude e aí é o pior dos mundos para o empregador doméstico, porque aí vai ter um acréscimo, né, de despesas em vez de uma redução de despesas. Em que pese eu acreditar que, dependendo de como isso é feito, né, e aí não é caminho para maldade, não estou apresentando o caminho para fazer alguma coisa indevida. Mas é razoável que nós percebamos que as pessoas, quando celebram um contrato, têm em conta inúmeros aspectos, como o custo daquele contrato. E é evidente que se no meio do caminho esse contrato se torna altamente oneroso, e não vou enveredar pela teoria da imprevisão, porque não é imprevisão no caso, mas é razoável que alguma solução, né,
se ofereça para um ajustamento. Mas eu acho esse caminho o mais arriscado de todos. Rescindir o contrato e, por exemplo, reduzir o salário de modo a adaptar a relação de trabalho a uma nova perspectiva jurídica, me parece que é o caminho mais arriscado de todos. O segundo caminho, ou seja, ajustar o contrato já existente às regras novas, me parece a solução mais conforme com o direito de trabalho e, portanto, a mais segura. Ou seja, o contrato de trabalho é preservado e é adaptado ao novo conjunto de direitos que a emenda constitucional atribuiu ao trabalhador doméstico. E aí entra, naturalmente, a questão da jornada de trabalho, que me parece um dos problemas mais complicados do ponto de vista da dinâmica da residência, da dinâmica de quem contrata o trabalhador doméstico. Então, imaginem que o trabalhador doméstico tem uma jornada de 10 horas por dia. Tem 30 minutos de intervalo para almoço e tem uma jornada efetiva de 9 horas e meia. A partir da vigência da emenda, nós temos trabalho extraordinário, porque o limite é de 8 horas diárias e 44 semanais. Esse trabalhador presta serviço de segunda a sexta-feira. O que tem que ser feito? Aí é uma alteração talvez prejudicial ao trabalhador, mas o empregador não tem alternativa, porque as normas de direito de trabalho são imperativas, são impositivas. Não fica a critério do empregador nem do empregado cumprir ou não cumprir. Nessa situação, o intervalo tem que ser alargado para, no mínimo, 1 hora. Ainda que o empregado tenha um prejuízo com isso, porque a jornada, o horário de trabalho pode ter um deslocamento no termo final. Ainda assim, nós teremos uma jornada de 9 horas. O empregado tinha intervalo de 30 minutos, cumpria a jornada de 9 horas e meia. Com 30 minutos a mais, ele cumpre uma jornada de 9 horas. O que fazer? Suponham que essa trabalhadora doméstica tenha que sair às 18 horas, porque a patroa deixa o trabalho às 17 e ela tem que ficar na casa para cuidar de uma criança até às 18. Não tem solução. Né? É necessário ficar até às 18 e tem que entrar às 8 também por uma série de imperativos domésticos. A solução pode ser, como lembrou a doutora Bianca, o acordo de compensação de horas. Agora, o acordo de compensação de horas está previsto na CLT, e nós não sabemos o que essa lei que vai regulamentar a emenda vai dispor sobre a jornada de trabalho. A princípio, me parece, pelo que citei em notícia, de que ela não trata de compensação nem de prorrogação, a proposta de lei. Se não tratar de compensação nem de prorrogação, é razoável defender que se aplique a CLT de maneira subsidiária à lei que regulamenta vai regulamentar especificamente o trabalho doméstico. Então, é possível, pela CLT, a celebração de um acordo de compensação, de modo que a empregada trabalhe das 8 às 18, são 10 horas, com 1 hora de intervalo, são 9, e aquele trabalho que não é prestado aos sábados, que sobram 4 horas na jornada de 44, ele pode ser, esse acréscimo de 4 horas pode ser distribuído ao longo da semana, até se chegar a uma jornada de 10 horas, por exemplo, segunda a quinta-feira, ou 45 minutos ao longo de toda a semana. Há a possibilidade também pela CLT do acordo de prorrogação, mas aí também há necessidade de saber o que o legislador vai estabelecer em relação a isso, na lei específica. Não é legítimo, nessa adaptação, reduzir o salário do trabalhador, de maneira alguma. Isso implicaria uma alteração prejudicial ao trabalhador, mesmo que o empregador tenha o custo acrescido com o fundo de garantia. Não é possível reduzir o salário para compensar esse acréscimo de fundo de garantia. Uma outra situação, imaginem na minha casa, a empregada cumpre uma jornada de 6 horas, 7 horas. Eu poderia pedir ou impor uma jornada de 8 horas, já que eu terei um acréscimo de custo com o trabalho doméstico? Eu penso que não. Essa é uma situação já consolidada à luz da norma antiga, e a norma nova
não tem esse poder alquímico de permitir uma alteração de fato de modo a compensar algum acréscimo de custo do empregador. Então, jornadas inferiores a 8 horas não podem ser ampliadas, na minha visão, com a nova lei. Outra situação, imaginem que o empregador doméstico arque com toda a contribuição previdenciária, com os 8% e os 12%. É uma condição benéfica no momento da celebração do contrato de trabalho, em que o empregador libera, né, o trabalhador doméstico do recolhimento da contribuição como uma forma de aumentar o rendimento do trabalhador. Na medida em que tem um acréscimo nesta contribuição de mais 1% e que tem um acréscimo de 8% a 12% do fundo de garantia, seria possível rever esta condição, de modo a que o empregado doméstico passe a recolher 8%? Eu entendo que também não é possível, porque isso indiretamente acarretaria uma redução do salário do doméstico. Se ele recebe R$ 1.000 limpos, com os 8% de contribuição, ele receberia menos de R$ 1.000, receberia entre 900 e R$ 1.000. Enfim, eu acho que no confronto entre essas duas alternativas que eu vislumbro para a adaptação dos contratos em curso à emenda constitucional, a mais segura é, efetivamente, não rescindir o contrato, preservar o contrato e fazer as adaptações necessárias, por hora, raciocinando com o regime da CLT, até que venha a lei específica sobre o trabalho da doméstica e que apresente as soluções que serão as soluções cabíveis. Por hora, é só uma especulação, é necessário que nós tenhamos conhecimento e que essa lei efetivamente seja editada. Eu penso que, para a adaptação dos contratos já existentes à PEC, a regra de ouro é não sacrificar direitos já adquiridos, identificar o que sejam direitos adquiridos e nem introduzir alterações prejudiciais ao trabalhador que não se justifiquem estritamente em virtude da alteração do regime jurídico pela PEC. Então, eram essas as considerações que eu tinha aí sobre a emenda. Muito bem, muito obrigado a todos. Eu cometi aqui no procedimento eu descumpri, aliás, um compromisso inicial que era dos 5 minutos para que cada um aqui da mesa pudesse falar cada comentário. Mas como todos excederam bastante naquilo que falaram, eu achei que seria desnecessário para privilegiar a fala de cada um. E me parece que agora nós chegamos no momento que é da possibilidade. Primeiro, eu diria assim, a mesa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque pois é, mas como eu tinha aqui aqueles 5 minutos regulamentares, eu queria saber se alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário. Pois não, senhor. Não, só acrescentar uma pitada de dúvida e curiosidade, que pela fala da doutor Salvador, doutora Bianca, eu percebi, e queria só confirmar isso, que acreditam que a jurisprudência já consolidada da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho vai se aplicar nessa nova fase dos empregados domésticos. Ou se nós teremos aí uma vertente onde haverá, pelo fato dessa condição especial de não ser a família uma entidade que gera lucro, se haverá uma possível adaptação da jurisprudência já consolidada em relação a essa nova regulamentação. Eu penso que haverá adaptação. O projeto de lei traz uma situação de regulamentação que eu acho que vai ser muito diferente do que a gente tem na CLT. Existe previsão para redução de intervalo, que é coibido no TST, e se a lei vier e reduzir, vai ter que ser observada e a jurisprudência vai ter que fazer uma releitura em relação à norma de medicina e segurança do trabalho para o trabalhador doméstico. Penso que, em relação à acordo de compensação de horas, também haja um reposicionamento do TST, porque hoje, como disse o doutor Salvador, nós temos que aplicar a CLT, porque não temos uma legislação específica, e na CLT há limites muito duros para compensação de trabalho por banco de horas, né?
Banco de horas só através de acordo coletivo, que é praticamente impossível no ambiente doméstico, porque não há categoria econômica e os sindicatos e empregadores estão organizados por categorias econômicas. No projeto de lei, há, sim, uma previsão de estabelecimento de compensação, inclusive por bancos de horas, diretamente com o empregador. Se isso vai ser aprovado ou não, mas isso, a própria lei, se assim for aprovada, ela muda francamente uma posição que já está consolidada no TST. Então, eu penso que tudo está por se construir nessa área a partir da aquisição desses novos direitos. Não, eu concordo. Eu acho que a jurisprudência vai acabar por se adaptar às peculiaridades do trabalho doméstico. Agora, depende também do que virá com essa lei específica para a doméstica. Com relação, só uma observação em relação ao intervalo. Claro que eu sigo a jurisprudência do TST, mas muitas vezes eu não concordo com algumas posições. Por exemplo, a Constituição estabelece a possibilidade de negociação coletiva reduzir o intervalo para a refeição. E eu penso que a partir deste inciso do artigo 7º da Constituição, legitima-se essa proposta da lei de redução do intervalo para a refeição do trabalhador doméstico. Até porque é necessária uma adaptação para o âmbito doméstico. Não há como nós pensarmos no padrão do trabalho urbano, típico da CLT, e transplantá-lo para o âmbito doméstico. Assim, não tem, é muito difícil fazer essa passagem. Então, eu penso que vai existir, sim, uma acomodação da jurisprudência, que a jurisprudência, como lembrou a doutora Bianca, ela é intransigente na impossibilidade de redução do intervalo mínimo de refeição. A lei da doméstica vai diminuir e isso vai, naturalmente, exigir uma adaptação da jurisprudência do TST. Agora, só um rápido acréscimo ao que foi dito, que não diz respeito exatamente à nossa questão, mas que tem uma derivação, tem um reflexo, que é a possibilidade da celebração do acordo coletivo de trabalho. Domésticas passam a ter a possibilidade de negociação coletiva. Aqui eu não consigo imaginar o que vai acontecer. Eu só estou vendo o dia que vai chegar na minha casa um boleto de cobrança de contribuição sindical do sindicato dos empregadores domésticos. Aí quem vai me representar eu também não tenho a menor noção. Mas quem me representar, e eu não tenho noção de quem possa me representar, mas sei que vai me cobrar, né, poderá celebrar acordos coletivos. E aí nós teremos também essa possibilidade de ampliação de direitos por meio de negociação coletiva. Muito bem, muito obrigado. Então eu passo agora a palavra àqueles que quiserem fazer algum questionamento à mesa. Eu gostaria. Uma questão prática. Uma questão prática, por exemplo, seria o controle das horas trabalhadas, que é mais fácil, porque pode ser um livro de ponto ou uma folha. Bom, outra questão seria o recolhimento do FGTS, que é por certificado digital. E aí, o que o patrão doméstico faz? Em relação, por exemplo, o fundo de garantia, quando o senhor recolhe, o senhor tem que ter um certificado digital para recolher na Caixa Econômica Federal. O que o patrão vai fazer agora? É mais custo? Como é que ele faz? Essa é uma questão prática. Bom, se alguém tem alguma... Eu acho que é outra mesa que a gente... talvez acho que na outra mesa, eu acho que sim, porque é uma transição, né? Não quero cortar a palavra de nenhum. Não, é verdade, você tem razão. Tenho a impressão de que essa pergunta talvez na outra mesa, que é uma vamos transição. Aguardar. E outra para o doutor Oscar, ou a doutora Bianca, que ele falou em negociação, mas a doutora Bianca falou que é imperativo a aplicação da lei. Como é que fica? Rever o contrato ou não rever é imperativo? Impõe ou faz acordo? Tá, vou começar primeiro, porque, na realidade, eu estou falando da negociação do contrato, mas nos termos, evidentemente, imperativos da lei. Tá? Então, não estou falando de uma possibilidade de negociação
à margem da lei ou alterando qualquer dos dispositivos que a Constituição apontou. Então, talvez para colocar um pouco de lenha na fogueira, né, dos tons de cinza da fala dos meus dois colegas que nos anteciparam, acho que uma das questões fundamentais, né, eu acho que o doutor Salvador falou com, vamos dizer, um tom mais escuro, dizendo, olha, eu tenho um contrato que tem um valor e a emenda ampliou direitos. Logo, eu não posso transmutar esse contrato de maneira a que esses direitos caibam dentro do mesmo valor, né? Que, na realidade, eu estou simplesmente constrangendo o valor de cada direito, né? Para que ele caiba dentro da equação econômica. Eu acho que ambos deixaram isso razoavelmente claro, né? Uma coisa que o doutor Salvador deixou explícito é no que diz respeito às minhas responsabilidades de natureza tributária. Então, eu não posso jogar, bom, eu vou ter esse custo a mais, eu não posso simplesmente fraudá-lo, colocá-lo aqui dentro como se salário fosse, né? E, portanto, não dá. Agora eu passo para o outro tom de cinza para saber se eu entendi exatamente a colocação da doutora Bianca. Eu tenho um contrato no que diz respeito única e exclusivamente às horas trabalhadas, ao valor da hora. Não estou falando dos outros encargos que surgem como decorrência da emenda, né? Mas horas. Eu não tinha horas extras, né? E, portanto, eu tinha lá um regime, eu tinha 10 pessoas com um contrato de 10 horas, e se eu fizesse um cálculo, eu poderia chegar ao valor que ela tinha nessas 10 horas. Bom, eu estabeleço isto como a base de cálculo para, eu adorei a sua expressão, que era uma nova expressão do pacto. Eu vou expressalizar aquilo que estava lá. Então, eu tinha 10 horas, eu faço um cálculo, chego à conta da hora e falo, bom, 8 destas têm este valor. E as outras 2 têm o valor sobre este valor, que é isto que... É exatamente isso. Eu não vejo aí nenhuma alteração prejudicial. Porque, pelo menos, porque eu acho que há uma tensão entre vocês. Na verdade, eu aplico tanto quanto o doutor Salvador o artigo 468, mas eu resolvo a questão mais na relação jurídica pré-existente de direito material, né? Porque eu vejo uma realidade de contratação que é assim, as horas estão pagas e elas deveriam mesmo estarem pagas, porque horas de trabalho sempre deveriam ser pagas. Isso não é direito novo, isso é direito antigo. O que é direito novo é hora extra. A partir de 8, aquela hora que era paga como normal se transformou em hora extra. Eu acho que o empregador não tem como negociar o direito que foi adquirido. Não tem. Vai pagar o FGTS, vai pagar o FGTS. Vai pagar o adicional noturno, vai pagar o adicional noturno. Mas aquela hora que ele já pagava porque ele acertou salário por hora trabalhada, porque o trabalhador negocia o limite da jornada, até que horas ele vai trabalhar, e se ele trabalha até às 3, ele topa um salário, e se for além, ele vai negociar o valor, eu entendo que tem que expressar isso. Eu acho que falta uma expressão. Acho que falta muito de expressão no trabalho doméstico. O projeto de lei vem, e se ele for aprovado, ele vai incorporar o direito ao vale-transporte para o trabalhador doméstico. Eu não conheço ninguém que desconte 6% do trabalhador doméstico. Todo mundo paga vale-transporte como benefício contratual, que pode ser dado, que deve ser dado, não estou incitando ninguém a tirar direito, mas ninguém faz a dedução. E o trabalhador doméstico não tem consciência de que essa dedução é legal, de 6%. Né? Então, existe uma situação de expressão de contrato que eu acho que é muito importante. É isso. Não, eu acho interessante essa observação dos caras, mas vamos pensar em termos práticos. O sujeito foi contratado por R$1.000 para trabalhar 10 horas por dia, de segunda a sábado, 10 horas. Com a emenda, essa jornada vai necessariamente ter que ser reduzida para o limite de 8 horas. O salário tem que ser de R$1.000, não tem como. Porque se o ajuste, aí é a questão de direito adquirido, se a cláusula... Contra a emenda?
Mas não é contra emenda, mas aí eu acho que é direito adquirido, mas mesmo que seja contra emenda, aí tem o limite material do artigo 60 da Constituição, não é? Seria um direito adquirido. Mas não é no curso do contrato? Pois é, mas é... Eu só estou usando a palavra do Sepúlveda pertence. Quer dizer, no curso da relação. Mas a situação é consumada ou não é consumada? Aí é o artigo 6º diariamente consumada. Então, o ajuste do contrato... Então, o ajuste do contrato previu, no momento da celebração, previu uma remuneração. Essa remuneração, eu acho que já é um dado adquirido, já é uma situação consumada. Se consumada, protegida pelo princípio da segurança jurídica. Portanto, se a emenda reduz a jornada para 8... Veja, eu acho ótimo a gente poder conversar. Mas é uma questão interessante, eu estou pensando alto, na verdade. Você começou colocando sobre a natureza também econômica do contrato. Eu estou acostumado com contratos públicos, né? Eu acho que o Luciano também. Quer dizer, eles têm uma cláusula de uma dinâmica econômica do contrato. Quer dizer, esse contrato varia de valor em função de uma determinada realidade. Nenhuma das partes pode reivindicar que há um direito adquirido àquele padrão anterior. É só uma pergunta, quer dizer, porque eu acho que a gente está aqui num ambiente muito interessante dessa mudança. Porque você começou a falar também o orçamento da família. Sim, e como é que você resolve isso? Tem alguma coisa que seria intermediária, não seria aplicação da teoria da imprevisão, mas um equilíbrio econômico-financeiro do contrato passando para o direito público, alguma coisa do gênero. Porque eu acho legítimo, tem a questão das expectativas, a proteção das expectativas legítimas. Não é? E se eu celebrei, por exemplo, o Vale Transporte ou a contribuição previdenciária, no meu caso particular, eu pago toda a contribuição previdenciária. O Vale Transporte, eu não desconto, ninguém desconta. Isso é salário? Se isso é salário e agora a empregada doméstica é integrada plenamente ao regime da Previdência, a contribuição previdenciária vai ter uma alteração na base de cálculo. Quer dizer, a oneração é ainda maior, não é de 20% para 21%, é 21% sobre uma base de cálculo muito mais alargada. Por que existe essa condição benéfica? Porque no cálculo dos direitos existentes era viável o pagamento daquele valor. Na medida em que a emenda vem, quer dizer, onera de uma maneira exagerada, né, o custo do trabalho doméstico. Eu não consegui ainda encontrar, elaborar uma construção jurídica que permita essa adequação, mas me parece legítimo pensar por esse caminho. Eu acho que tem que ser explorado porque é razoável, né? É razoável esse equilíbrio das expectativas. Muito bem. Presidente, só uma... Pois não. Existe, no caso específico do desembargador Salvador e da desembargadora Bianca, uma situação, eu diria, confortável no tocante à postura de como vai julgar essas matérias, porque os julgamentos dessas matérias vão demorar a chegar ao tribunal. Mas existe a postura deles enquanto empregadores de domésticos, certo? Como é que ele... Vão ser impedidos de julgar. Como é que eles vão proceder? Não vai ter juízo. Mas nós, advogados, estamos enfrentando uma situação realmente que é muito crítica. Nós estamos sendo consultados, tá certo, diariamente, às vezes por 10, 15 empregadores domésticos que querem soluções, tá certo? Nossos empregados trabalham 12 horas por dia e ganham X. O que é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos pagar o que eles ganhavam por mês e adicionar mais as horas extras? O que é que nós devemos fazer? E eu tenho dito sempre o seguinte, olha, neste momento, nós temos 3 posições. Se vocês querem uma posição tranquila, que não traga nenhuma consequência, despeçam e contratem um novo doméstico dentro da atual legislação. Aí não há risco nenhum, tá certo? Segunda alternativa que nós temos colocado, que, ao contrário do que disse o desembargador Salvador, se o empregado ganha R$1.000 para trabalhar 10 horas, tá certo?
Então, você mantém a jornada de 10 horas, mas divida o salário que ele ganha por 10 horas para saber quanto ele ganhava por hora. E paga o adicional de 25, o adicional sobre as 2 horas extras. Mas a hora já está paga. A hora já está paga, porque já recebia esta hora. Tá certo? E uma outra postura, tá certo? Seria aguardar a regulamentação, etc., porque nós sabemos o que vai acontecer. Mas, nesse momento, eu só vejo, como advogado, estamos consultados diariamente, o Paulo Sérgio deve ter essa experiência, nós somos consultados. O que é que nós vamos fazer para não correr risco? Para não correr risco só tem uma saída. Manda embora. Troca de empregada. E contratos novos já pela nova legislação. Segundo, quer manter esses empregados, tá certo? Então, a saída de menos risco é essa que eu coloquei. Divida o que ele ganha por mês pelo número de horas, para saber qual é o valor da hora, e adicione o adicional sobre aquilo que é hora extra, com base na hora que ele já está ganhando. Tá certo? E tem um problema que realmente nós não temos conseguido encontrar uma solução, que é exatamente o problema daquele que é obrigado a permanecer em casa, tá certo? A pessoa que trabalha na casa de praia do Salvador, tem uma casa de praia lá em Guarujá, e tem um empregado que é obrigado a ficar na casa 24 horas. Este empregado vai ter direito a receber adicional noturno se ele está lá para trabalhar ou pelo conforto dele. Quer dizer, alguém que trabalha num sítio, que é obrigado a ficar na casa do sítio à noite, porque ele não tem condição de cada dia voltar para a cidade onde ele morava e retornar no dia seguinte. E aquele sítio, por sua vez, precisa também de alguém que fique à noite. Isso aí vai ser uma jornada de 24 horas, tá certo? Então, há uma série de dúvidas que nós, advogados, gostaríamos que não mais os magistrados, mas os juristas que vocês são, amadurecessem para nos ajudar. Só isso. Tá bom, muito obrigado. Alguém que quer fazer alguma consideração? Pois não, Roberto. Então, eu queria fazer algumas considerações. Confesso que até estava mais preocupada com a questão antes de ouvi-los aqui, porque, e agora estou menos preocupada, porque eu acho que alguns pontos importantes foram colocados e vão ter que ser realmente considerados, né? A primeira questão que eu acho é que existem diferenças de categorias de empregados, né? A gente até brinca que o Brasil é um dos poucos países que as empregadas têm empregadas, né? A empregada vai cuidar do seu filho e arruma uma empregada para cuidar do filho dela. Você tem empregadas que têm salários altíssimos e você tem empregadas que têm salários mínimos, enfim, com condições. E o que eu achei interessante que o senhor colocou em relação ao que os juízes e desembargadores e juristas, etc., também são empregadores, eu trabalho com direito empresarial. Normalmente o empresário fala, justiça do trabalho, não dá nem para discutir, isso é um passivo, não tem jeito, com razão, sem razão. E há uns 15 anos atrás eu tive uma faxineira que entrou com uma ação contra mim. Ela era faxineira do prédio, ia em casa 2 vezes por semana, e quando eu fiquei grávida ela começou a ir todo dia, porque ela estava no prédio, ia lá, regava a planta e tal, e resolveu entrar com uma ação dizendo, enfim, absurdos. Eu falei, perdi, né? Deixa eu só fazer as contas. E chegou na hora, a juíza ficou bravíssima com ela. E ela perdeu tudo na hora, porque assim, ficou muito claro que era um abuso, digamos assim. Então, eu acho que existe agora uma possibilidade da gente ter na Justiça do Trabalho uma consideração mais caso a caso, porque isso que a doutora Bianca falou é verdade. Nenhuma empregada desconhece os direitos que elas têm, muito pelo contrário. Eu acho que, enfim, as empregadas têm negociado
valor negociado hora extra, nenhuma mais vai trabalhar 24 horas em regime, né? Servidão. E ninguém mais fica, porque a empregada boa hoje em dia é difícil. Né? A gente vê que assim, a empregada, às vezes o vizinho oferece mais no clube, uma mãe vai lá, oferece para outra. Então, assim, as empregadas realmente não têm uma situação tão de tanto desconhecimento como para a gente imaginar que, enfim. Então, eu acho que talvez, caso a caso, seja interessante olhar, porque uma empregada que está há 10, 15 anos, 20 anos, que cuida dos seus filhos, que você deixa seus filhos, ou seus pais, ou a sua casa com uma pessoa, existe uma relação de confiança. Não tem jeito, quer dizer, que a pessoa não tenha enfim, uma certa ligação e alguma facilidade de ambos os lados. Eu acho que vai ser complicado, por exemplo. Como é que você vai ter um ponto? Você vai ter, a pessoa vai ter que assinar todo dia a hora que chegou, a hora que saiu, né? Enfim, fora muitas empregadas que hoje em dia é comum a empregada falar assim, e o salário? Olha, eu recebo 1.000 por dentro e 1.000 por fora, né? Então, assim, existem muitas questões periféricas que eu acho que vão vir à tona e que não vão poder ser tratadas da mesma forma, porque as situações são diferentes de todas as empregadas, enfim. Muito obrigado. Mais um? Posso fazer um pouco para mim? Oi, bom dia. Bom dia. Só para o laboratório da doutora Bianca, que seria também a minha situação particular. A empregada mora, é uma raridade ainda, ela não é cuidadora, e ela mora comigo há 8 anos. E aí agora nós estamos pensando, porque ela mesma já falou que não tem mais paciência, enfim, mas que ela também gostaria de não morar mais conosco. E a minha pergunta é a seguinte, eu posso reduzir para 3 vezes por semana? Como é que fica a questão salarial, né? Por exemplo, se ela ganha R$1.000, ela mora comigo, ela vai embora aos sábados pela manhã, isso foi uma opção dela, né? E minha também, né? Mas, ao mesmo tempo, demiti-la, além de ter o custo da demissão, não tem empregada boa, né? E todo mundo fica cobiçando as empregadas. A minha também já teve proposta de antigas patroas. Então, eu também não quero perdê-la, mas eu também gostaria de saber como que eu faço essa transição. Como é que eu faço essa redução de ir embora todos os dias, ou 3 vezes por semana, que também é uma realidade, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e se paga abaixo do salário mínimo, ou se pode pagar proporcional? Então, de novo, né, o assunto é a transição, né? Eu tenho a impressão de que sim, né, que essa questão de... Porque agora a gente está discutindo aqui de que modo, se há uma repactuação, se pode ou não. Então, se eu continuar com essa empregada... Eu tenho que manter o salário... Os assuntos se misturam, na verdade, né? Eu acho que sim. Mas aqui tinha uma questão assim da emenda, como se aplicasse, se poderia repactuar o contrato sem uma interferência. O doutor Salvador deixou muito claro que aquilo que está adquirido é um direito adquirido e que não se poderia mexer. E, inclusive, os benefícios, né? Ele traz aqui uma interpretação curiosa. Até os benefícios que concedia diante de uma ausência absoluta de uma legislação, agora, com essa emenda, ele acaba incorporando como direito adquirido e natureza salarial, etc. Então, me parece que esse é o ponto, né, desse debate aqui, né, de saber juridicamente quais os efeitos dessa emenda. Eu acho que o assunto é importante, eu acho que é o dilema, não é, me parece, de muitas situações, de como, né, continuar com o bonde andando, não é, mas mudar de assento. Né? A senhora quer fazer uma pergunta? Bom dia. É um exemplo, a empregada doméstica trabalha 10 horas por dia, segunda a sexta, poderia dissolver 44 horas semanais, incluindo o sábado? Aí a repactuação. Eu acho que é o acordo de compensação. Se celebrar um acordo de compensação, tem 4 horas no sábado que podem ser distribuídas ao longo da semana e aumentar o intervalo para a refeição. Não, ao contrário. Está trabalhando 40. Antes da PEC, das 8 às 18, das 10 50. Horas, né? Mas a lei diz até 8 horas diárias, para não gerar hora extra, e 44 horas semanais. Então,
cumpriria-se as 44, incluindo o sábado. Poderia alterar isso? Eu acho que isso sim. Não entenderia como prejuízo? Porque era legítimo trabalhar 10 horas. Não, mas aí não, porque no momento da celebração não existia esse limite de jornada. Estipulou-se 10 horas por dia. Foi ficando, né? É a condição. É uma condição que se incorporou ao contrato, 10 horas por dia. Na medida em que a lei diz o limite é 8, o empregador tem que estabelecer o limite de 8. Mas tem 4 sobrando, porque são 44 do sábado. Essas 4 podem ser distribuídas, né? Que sejam 45 minutos por dia. Não, então, sim, mas aí, no caso, ela poderia trabalhar os sábados 4 horas. Não, se compensa o sábado, não. Não, sem compensar. Pode. Ao invés de compensar, ela reduz incluiria o para sábado. 8, reduz sim, para 8 horas como hora de intervalo, ela ficaria na residência 9 horas. Aí no sábado ela faria 4 horas direto, depois ia embora. Eu acho que sim. Ou seja, agregaria um dia a mais para ela ir até o trabalho. Não, ia ter um benefício, reduziu de 10 para 8. Eu acho que não. Sim, mas eu falo assim, ela teria um compromisso de segunda a sexta com essa família. Gente, não, se ela quiser, aí se ela quer ou não quer, aí o contrato de trabalho é um contrato, né, de mando obediência. Sim, mas não implicaria, não visualizaria um prejuízo para ela ter que se locomover também aos sábados. Não, porque eu penso que não. Porque tem que ser observado o limite fixado pela lei, deve ser reduzida para 8 horas a jornada, e a lei estabeleceu que ao bônus corresponde o ônus. Não é isso? Quer dizer, ela tem um benefício, que é o limite de 8 horas, mas na semana é 44. Eu penso que esse seria um caso em que essa transição aparentemente prejudicial seria legítima. Eu penso que o Oscar está... Mas aí precisa ver como vai ser feita a compensação, porque eu não posso... Não, mas não tem compensação. Assim. Não, no caso dela não tem compensação. Reduz para 8 por dia de segunda a sexta. Só que em compensação, né, em contrapartida, você trabalhará 4 horas no sábado. Não, mas se você pode deslocar as 4 horas do sábado para a semana, em tese poderia, eu acho que você não poderia, por exemplo, deslocar 4 horas da semana para o domingo. Enfim, existem situações que são a mesma 4 horas no sábado não é igual numa segunda. No caso, essa pessoa pode falar, mas sábado é justamente o dia que eu tenho a missa, não sei das quantas. Mas a lei manda se trabalhar 4. Não, mas pode compensar essas 4 do sábado, ela não é obrigada. Em outro até dia, o limite de 10. Desde que a empregada aceite também. Bom, sempre, né? Isso não é jeito. Não, mas é uma questão interessante. É uma questão interessante, desde que ela aceite. Claro, o contrato de trabalho se caracteriza pela subordinação. Mas aí, o empregador está com uma jornada de 10 e não quer pagar hora extra. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir para 8. Né? Aí, se ela não quiser trabalhar 4 horas aos sábados, depende de um acordo com a empregadora. Mas tem um dado já que é definitivo. É necessário reduzir essa jornada e tem 4 horas que o empregador, em tese, pode exigir. Ou ao longo da semana, ou aos sábados. Mas se ela aceitar sempre, se ela não quiser, ela não é obrigada a ir. Um pouquinho, tudo bem que vai falar uma observação. Eu aqui vou ousar divergir do doutor Salvador, porque eu penso que essa pactuação, essa leitura da pactuação, ela pode ter uma leitura de compensação do sábado. Falar, olha, quando a gente ajustou que não teria trabalho no sábado e que não teria limite de jornada. Agora tem limite de jornada, mas o trabalho do sábado está liberado. O que a empregada, eu acho que não pode, no caso, é se recusar a firmar o contrato de compensação. Mas o sábado compensado eu acho que tem que prevalecer. Acho que impor mais um dia de trabalho durante a semana é prejudicial, no meu entender. E eu acho que a regra de ouro para você fazer a leitura de uma expressão do que o contrato já previa é o princípio da boa-fé objetiva. Sem o acordo escrito, eu acho que a empregada não pode se recusar a fazer o acordo escrito na hipótese.
né? Eu acho que poderia até ter uma supressão da vontade em relação a isso. Se ela recusa a trabalhar no sábado, se ela não se recusar, faz seu acordo e tudo bem. Mas se ela não quer trabalhar no sábado, ela tem que aderir ao acordo escrito. Se ela se recusar, eu acho que pode haver uma supressão aí em relação à vontade dela. Não imagino o modelo, porque é tudo aqui muito de... Se ela aceitar. O que eu acho é que o empregador não pode. Olha, agora tudo bem, você trabalha 8 horas por dia, mas em compensação vai trabalhar no sábado. Né? Eu acho que isso não, porque o sábado já era dia que era de descanso. Pode ter uma leitura da existência de uma compensação já pensada e de um aumento pela nova legislação. Mas eu acho que impor o trabalho no sábado é prejudicial à trabalhadora, sim. Mais prejudicial do que se compensar nos minutos de horário. Muito mais. Muito bem. Então, alguma pergunta a mais, uma observação? Senão, eu gostaria de imediatamente passar para o segundo painel. Eu mudo de posição. O café está aqui, nós vamos só mudar um pouco a composição da mesa. O senhor Luciano assume a minha posição. E eu queria, de novo, agradecer a desembargadora Bianca, desembargador Laurindo, o Laurindo, o professor Vilhena também, e ao Luciano pela participação também. Muito obrigado e vamos para a segunda parte. Obrigada.